Olá, você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais um Expresso em Israel. Como em toda sexta-feira, estamos aqui com a Dani Kresh, correspondente em Tel Aviv. Tudo bem, Dani? Tudo ótimo. Com você, tudo bem? Tudo bem. E de costume, né, nessas últimas semanas aí, mais uma semana muito agitada em Israel. E agora que a gente vai entrar no momento que é o recesso, né, do parlamento israelense, do Knesset. E como que fica as manifestações, né, nesse período que vem acontecendo, inclusive com a violência policial muito grande, né? Pois é, né? A gente achava que agora que há uns 10 dias atrás foi aprovada aquela queda, né, o cancelamento da lei da cláusula da razoabilidade, que é a primeira parte da reforma judicial que o governo Benjamin Netanyahu quer aprovar no parlamento, e que os manifestantes contra a reforma já desde janeiro acreditam que é um enfraquecimento, né, da democracia israelense. A gente pensou que então, agora que foi aprovada essa lei, quer dizer, foi cancelada a lei a cláusula da razoabilidade, e o Knesset, né, o Parlamento de Jerusalém, entrou em recesso, só volta depois dos feriados de Ano Novo, né, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. A gente tem um mês de feriados, termina final de outubro. Então, não, final de setembro. Então, a gente tem aqui 2 meses sem Knesset, sem parlamento, em recesso. Então, todo mundo achou, então agora as manifestações vão parar, porque está todo mundo cansado de se manifestar desde janeiro, todo fim de semana, ou mais, além de fim de semana também, outros dias, né? Então, as manifestações vão meio que enfraquecer, né? Que é, na verdade, o que o governo estava esperando, querendo que, de repente, agora que o Knesset entrou em recesso, as manifestações contra a reforma judicial iriam meio que, né? As pessoas estão de férias, agosto, né? Julho e agosto são as férias escolares aqui, então as pessoas estão viajando, ninguém mais. Mas a verdade é que, como eu imaginava, as manifestações não pararam e não estão parando, continuam acontecendo, não só no sábado à noite, né, em Tel Aviv, em outros lugares como Haifa, como em várias cidades menos, né, não tão grandes quanto Haifa e Tel Aviv. Quer dizer, está acontecendo não só nos sábados, que é o dia meio que sempre acontece, mas em outros momentos, né? Eu, por exemplo, passei por uma dessas agora na segunda-feira, no cruzamento entre Ra'anana e Kfar Saba, uma manifestação enorme. Eles não pararam o trânsito, mas estavam lá, tipo, toda vez que parava o sinal, vinha um montão de manifestantes de um lado para o cá, com a bandeira de Israel. Tá? E também em Tel Aviv, muitas manifestações o tempo todo. Quer dizer, então as manifestações continuam, e eu suspeito que elas vão continuar durante todo esse recesso, tá? Que vai continuar tendo a pressão popular para que essa reforma judicial seja a cláusula da razoabilidade, seja a única coisa que seja aprovada, todo o resto da reforma da judicial não seja, essa é a pressão que esses manifestantes querem fazer sobre o governo, e provavelmente não vai arrefecer, não vai diminuir, essas manifestações não vão diminuir. E junto com o aumento das manifestações, também a gente está vendo um aumento da violência policial nos protestos, né? Quer dizer, a gente está vendo um aumento de policiais usando meio que alguns tipos de ferramentas, como aquelas como é que chama? Caminhões de água, que joga água Um nos jato de manifestantes. água, né? Jato d'água muito forte. Na última grande manifestação, por exemplo, em Tel Aviv, acho que umas 30 pessoas ficaram feridas, segundo eu vi aqui em alguns sites, e pessoas sendo presas, feridas e sendo xingadas até às vezes Eu pelos vou até policiais. colocar uma imagem aqui para ilustrar, É, é. né? Não que os manifestantes também não xinguem os policiais, quer dizer, não é uma coisa assim só do lado dos policiais, né? Quer dizer, a gente está vendo uma tensão muito grande agora entre as pessoas. Essa foto é emblemática, é uma foto que chocou muita gente aqui e continua chocando, que é um menino de 18 anos chamado Amitai Abud, tá? E ele, de 18 anos, ele recebendo um soco na cara de um policial rindo, tá? O policial, que tem o nome também, como é que é o nome dele?
Eu peguei o nome do policial também. Cadê o nome dele? Ai, gente, não vou encontrar o nome do policial aqui agora, mas ele ficou também, tem o nome dele, e ele quer dizer, o nome dele é conhecido, tá? Porque ele, inclusive, foi chamado a depor na polícia para justificar essa foto, para explicar o que estava acontecendo, né? O cara estava já sendo segurado, já tinha sido tirado das manifestações, e por que vai levar um soco na cara? Tá? E ele diz que, na verdade, isso foi uma pose que ele fez para os fotógrafos, que ele não está realmente dando o soco, que ele está só botando a mão aqui e rindo, meio que só para mostrar que pegamos ele, sei lá. Ele diz que ele não bateu mesmo, não deu o soco de verdade, e que o menino, que está sangrando, inclusive, né? Que o menino foi que atacou ele, foi que cuspiu nele, e tem até alguns memes assim na internet mostrando esse menino, que ele é meio magrinho, né? Tipo assim, esse menino, então, que é o grande problema que os policiais precisam usar força contra ele, é um menino de 18 anos, magrelo, entendeu? É ele que vai causar danos e caos na sociedade, que é por isso que os policiais têm que ir 2 policiais atrás do garoto, entendeu? E aí também tem outra coisa, quer dizer, o menino também foi chamado já umas 3 vezes para depor, os pais, inclusive, falam, chega de chamar o menino para depor. O menino foi chamado para depor porque os policiais também disseram que encontraram cannabis na bolsa dele, e ele até afirmou, não, realmente eu tinha cannabis, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho cannabis médica, entendeu? E os pais falam, eu vi aqui, encontrei o nome do policial, Yair Hanuna, né? Quer dizer, enfim, entra tudo no meio, os policiais tentando, então, difamar o manifestante, e os pais do manifestante fazendo uma campanha nacional falando, parem de encher o saco do meu filho, ele foi só manifestar, e essa foto prova que ele sofreu violência policial. Tá? E no meio dessa coisa toda, não só esse caso, como outros casos também que têm acontecido já nos últimos 1, 2 meses, o ministro de Segurança Nacional, né, que a gente fala muito dele no Expresso, o Itamar Ben-Gvir, obviamente, sem mesmo saber o que a polícia vai resolver no caso desse policial e de outros, se vai condená-los, se vai afastá-los, se vai realmente dizer, olha, não pode. Ele já sai, obviamente, em defesa dos policiais. Ele, desde o começo dessas manifestações, o objetivo dele, ele, inclusive, já trocou líderes, chefes regionais da polícia, e o próprio chefe da polícia também vai ser afastado. Quer dizer, ele está fazendo o máximo para que a truculência policial contra os manifestantes seja cada vez maior. Tá? Então, ele falou que os policiais é que são os heróis, não são os manifestantes que são heróis, né? Que para muita gente são. Não, os policiais que estão dando soco na cara do menino de 18 anos que são os grandes heróis. Tá? Então, esse embate que está acontecendo é muito, muito, muito importante, porque eu não me lembro qual foi a última vez que a gente vê uma truculência policial dessa contra manifestantes no meio da rua. É claro que o próprio ministro, né, o Itamar Ben-Gvir, diz, não, esses caras estão sentindo na pele a truculência que ultra-ortodoxos, por exemplo, quando fazem manifestações contra, sei lá, algum menino de 18 anos ultra-ortodoxo que tem que ser alistado no exército e os pais não querem alistar, e toda a sociedade, o setor ultra-ortodoxo não quer, né, que esses meninos de 18 anos sejam alistados, então, às vezes, eles saem nas ruas para protestar, e eles também tem truculência policial também contra eles, tal, não sei o quê. Primeiro, eu não sei, talvez até tenha truculência policial contra eles, mas você dizer que um público merece mais truculência do que outro é um absurdo. E a gente sabe muito bem que quem tem mais vítimas de truculência policial aqui são os palestinos. Quer dizer, os palestinos não são cidadãos israelenses, mas a gente vê truculência militar, né? Quer dizer, no caso não são policiais, mas sim soldados, em manifestações de palestinos, ou também em manifestações de árabes israelenses, que nesse caso sim são policiais israelenses, que também atuam com violência e truculência contra manifestantes árabes israelenses. Quer dizer, então, tem aqui 2 pesos e 2 medidas no que o ministro acha que são manifestantes que, segundo ele não gosta. Os manifestantes que ele não gosta, né? Esses contra a reforma judicial, os árabes, esses aí merecem muita truculência
truculência policial. Os que ele se identifica e gosta, os ultra-ortodoxos, por exemplo, ou nacionalistas religiosos, esses não, esses coitados que não têm truculência policial. No caso desses, os policiais não são heróis, mas no caso dos grupos que ele não gosta, os policiais sim são os heróis. Essas imagens aí das manifestações me lembram, inclusive, junho de 2013 aqui no Brasil, né? Que você tinha uma violência brutal das forças policiais, inclusive culminou num jornalista, um fotógrafo da Folha, né, que perdeu o olho por conta de uma bala de borracha, e a justificativa das forças policiais, como tipo, essa violência aí, em certa medida aí, ela cabe quando tem uma correlação de forças que não é injusta, que é justa. Como se falou aí, um cara franzino sendo cercado por 2 policiais, não ameaça, não tem nenhum risco de segurança para o país, né? Já está sendo seguro, ele não está mais causando nenhum problema, ele já está sendo segurado, está sangrando já, está chorando, e aí vai o cara lá e dá um soco, e mesmo que seja uma pose que ele disse que é uma coisa que não tem muito de bom, não é muito de bom tom, digamos assim, né? Quer dizer, o cara, um policial fazendo pose, fingindo que estava socando um cara, entendeu? Quer dizer, então, isso tudo para mostrar que está tendo um aumento aí na tensão interna entre israelenses, quer dizer, os policiais são israelenses, os manifestantes são israelenses, né? A maioria deles judeus, né? Israelenses judeus, e que você vê aí, então, cada vez mais uma divisão interna entre os israelenses por causa dessa reforma judicial, né? E pessoas como Itamar Ben-Gvir botando lenha na fogueira dessa divisão. Talvez parece que o que ele quer é exatamente isso, é que Israel se divida cada vez mais, e aí o que ele não entende é que isso enfraquece Israel internamente como sociedade, enfraquece, a gente sabe que a economia está sofrendo, que a união, né, nacional, por exemplo, dentro do Exército, está sofrendo com isso. A gente viu um monte, né, de reservistas voluntários dizendo que não vão mais se voluntariar para o Exército, que pode causar, inclusive, enfraquecimento militar de Israel também. E a gente viu também que parece que uns 50 e tantos policiais voluntários também disseram que não vão mais se voluntariar para a polícia, por causa de cenas como essas. E tem uma questão, né, Dani, aí já entrando no segundo tema, né, dentro de toda essa crise política e social em Israel, que é a fuga de cérebros, né, digamos assim, de setores importantes dentro da sociedade israelense que está tendo impacto na vida cotidiana, né, somente os médicos. Pois é, né? Quer dizer, ainda ligada a essa questão da reforma judicial, que é a grande questão que está acontecendo em Israel desde o começo do ano, né? Desde que esse novo governo de extrema-direita do Benjamin Netanyahu entrou no poder, no final, assim, nos últimos dias do ano passado, de dezembro. Então, a gente tem já 8 meses desse governo, e toda essa questão da reforma judicial está levando a muitas pessoas querer sair de Israel. A gente tem falado bastante disso também, né? Mas o que está levando as pessoas a se preocupar bastante é porque tem muitos médicos que, depois da aprovação, né, do fim da lei da razoabilidade, que a gente já explicou em outros vídeos, eles entraram, parece que foi aberto um grupo no WhatsApp de relocation, né, realocação de médicos. Quem quer realocar? Quem quer ir para outro país? Porque os médicos são, principalmente os israelenses, são muito bem cotados no mundo, né? Eles são sempre convidados para trabalhar em outros lugares, né? Inclusive, talvez ganhando mais, com melhores condições. E muitos vão até por algum tempo, temporariamente, depois voltam para Israel, e muitos não, falam, não, quero ficar em Israel, meu país e tal. E aí, depois dessa votação, que foi polêmica, né, 10 dias atrás, abriu-se esse WhatsApp, né, esse grupo de WhatsApp, e ele recebeu, acho que 3 mil, pelo que eu vi, 3 mil pessoas entraram de uma vez só nesse grupo, querendo saber informações sobre relocation para outros países. E não que todos eles vão, né, se realocar e sair de Israel, mas digamos que se tiver uma porcentagem aí de 10%, 5%, já é uma fuga grande de médicos. A gente tem que pensar que Israel é um país pequeno, tá? Israel está sofrendo, já sofre de déficit de médicos aqui. O INSS daqui, né, o serviço de saúde daqui público, que
quando eu cheguei em Israel para morar 20 anos atrás, era excelente, você conseguia hora, né, marcar hora para médicos especialistas em 2, 3 semanas. Agora você precisa esperar 3, 4 meses para você ver sei lá, endocrinologista, não sei, entendeu? Um médico especialista não pagando nada. Se você quiser ter uma consulta pagando, aí você consegue até mais rapidamente. Mas o objetivo é ter um serviço de saúde público, né? Isso que é o que os israelenses têm. Uma das coisas, enfim, que é um resquício ainda desse welfare state que Israel foi criado para ser, né? Quer dizer, então, você agora ter uma fuga de médicos para outros lugares, e tem muitas reportagens agora com médicos que já admitiram que vão para o exterior. Teve um médico que foi entrevistado pelo Canal 11, eu acho, o canal Can 11, né? Foi entrevistado e ele falou: eu amo esse país e tudo, mas eu estou pensando nos meus filhos. Esse país daqui a pouco vai ser uma ditadura. Eu não quero, vou aproveitar o fato de que eu sou chamado para o exterior o tempo todo e vou. E aí o repórter pergunta: mas é temporário? Você não sabe quando volta? Ele não sei quando volta. Pode ser para sempre? Pode ser para sempre. Quer dizer, então é uma coisa que, obviamente, quem é contra a reforma judicial fica triste, mas entende os motivos, e quem é né, contra a reforma, quem é a favor da reforma e apoia esse governo do Benjamin Netanyahu, acusa de traidor. O médico é traidor também. Né? Os pilotos são traidores, os médicos são traidores, todo mundo que é contra a reforma e está fazendo alguma coisa, mesmo que seja algo relacionado a ele mesmo, não ativamente nas manifestações, são traidores para essas pessoas. Como se estivesse desertando da pátria, né? Quase isso. Sim, totalmente. Isso aqui é horrível aqui em Israel. Existe um ethos muito grande de que nós fomos criados, e realmente, há 75 anos atrás, para ser o porto seguro para os judeus do mundo, e os judeus têm que fazer aliar, têm que subir para Israel, têm que morar em Israel. Quem sai de Israel é chamado, quer dizer, o que ele faz é yeridá, é descida de Israel. Ele está saindo, mas descendo de Israel, né, como se Israel fosse realmente um lugar no topo do mundo, né? Enfim, como porto seguro, né, dos judeus, e as pessoas que saem de Israel e vão morar no exterior são considerados quase como traidores da pátria mesmo, desertores mesmo. A gente segue acompanhando aí, porque, como se falou, né, tem um impacto material na vida das pessoas, com o atraso das consultas, e a reforma em si, toda essa situação que o país vem passando, começa a dar os primeiros resultados aí reais na vida das pessoas, né? E, Dani, que história é essa que chegaram 5 vacas vermelhas em Israel? Bom, agora a gente mudando de papo totalmente, apesar de que fica um pouco no mesmo campo semântico de uma mudança muito... uma nuance de mudança, mas que não é nuance de Israel como a gente pensava que Israel era, né? Quer dizer, Israel se transformando num país que era liberal e progressista e ocidental, digamos assim, num país um pouco mais conservador, talvez menos democrático e mais religioso, né? Então, é isso que a gente está vendo, esse processo, né? E aí, no meio desse contexto, existe as 5 vacas vermelhas, né? A verdade é que essas vacas vermelhas chegaram em Israel no final do ano passado, de 2022, mas elas agora estariam prontas para o objetivo da existência delas, que é ser queimadas. Elas vão ser queimadas e as cinzas das vacas vão purificar os judeus que quiserem rezar no Monte do Templo, né? Que a gente chama de Esplanada das Mesquitas, Monte do Templo. Quem não está entendendo, é complicado, nem os próprios israelenses entendem. Deixa eu começar do começo. Existe uma coisa pelo judaísmo que, se você perguntar para os israelenses judeus, 99% não vai saber do que se trata, 99%, talvez não 99%, mas digo aí uns 85% não vão saber do que se trata, que é a história de que uma novilha vermelha, né, uma pará dumá, uma vaca vermelha, que é uma fêmea bovina que nunca ficou grávida, nunca foi ordenhada e nunca foi, enfim, montada por um macho,
e é toda vermelha no sentido de esse marrom mais claro, né? E não tem nenhuma feridinha, nada, não sei o quê. Essa seria uma vaca usada para fazer a purificação ritual do templo de Salomão, do templo de Herodes, né? Quer dizer, os templos judaicos, eles precisam fazer, na época eles faziam, existia a prática do sacrifício, né? Que depois parou de acontecer, né? Assim que o segundo templo foi destruído, a prática do sacrifício no judaísmo acabou, mas na época da existência do primeiro e segundo templo judaico, existia essa questão do sacrifício, e essas vacas eram usadas pelos sacerdotes para purificar os arredores do templo, e também as pessoas que iriam subir, né, subir no templo para rezar no templo. E agora, é uma coisa que, novamente, como eu falei, né, o sacrifício de animais ou dessas próprias vacas, isso aí era tido como uma coisa que acabou no judaísmo, depois que o templo acabou, né, em 70 depois de Cristo, né? 70 da Era Comum, né? E o que acontece é que tem cada vez mais israelenses, religiosos nacionalistas, e talvez ultra-ortodoxos, mas, enfim, tudo tem muita nuance em termos de quem realmente, né, em termos de religiosidade, que acreditam que o objetivo de Israel, o país, o Estado de Israel, não é ser um porto seguro para todos os tipos de judeus, não é isso, não. O objetivo de Israel é a construção do terceiro templo judaico. Tá? E o terceiro templo judaico seria construído no mesmo lugar onde houve o primeiro e o segundo templo, onde hoje, esse lugar, que tinha os dois templos, tem uma mesquita. Na verdade, não é uma mesquita, tem uma grande construção, né, chamado Domo da Rocha, né, que é aquela construção linda com aquela cúpula dourada em Jerusalém, que você chega em Jerusalém, a coisa que você mais vê quando você chega em Jerusalém é uma cúpula dourada, né? Que isso lá faz parte de um local que hoje é controlado pela Jordânia, tá? E que tem a Mesquita de Al-Aqsa nesse mesmo complexo. A Mesquita de Al-Aqsa é o terceiro lugar mais sagrado dos muçulmanos. Quer dizer, se você destruir a cúpula dourada para construir o terceiro templo, eu imagino que vai começar a Terceira Guerra Mundial, tá? Porque nenhum país muçulmano ou árabe muçulmano ou muçulmano sem ser árabe vai concordar com o fato de que Israel vai destruir ou vai tomar conta e vai destruir mesmo essa cúpula dourada para construir um terceiro templo. Tá? Isso aí é uma coisa que nem os próprios israelenses, na minha cabeça até hoje, é considerado tabu pelos próprios israelenses. Nenhum israelense que mora em Tel Aviv está indo ao cinema agora, vai jantar com os pais, tal. Imagina que o objetivo da vida deles é que seja a construção do terceiro templo. Eles querem viver a vida deles, querem ir ao cinema, como eu falei, querem ir ao teatro, querem que os filhos estudem, querem viajar para a Turquia, querem ir para a praia. Nenhum deles acorda de manhã pensando: meu objetivo na vida é a construção do terceiro templo de Jerusalém. Tá? Só que para esses grupos radicais, ultra-religiosos, ultra-messiânicos, o objetivo de Israel é a construção do terceiro templo. E para ter que o terceiro templo seja purificado, precisa do quê? Da vaca vermelha. Então, um grupo de judeus messiânicos, tá? que a gente está vendo, tem visto que, na verdade, são apoiados por membros desse governo, tá? Membros do Ministério da Religião, do Ministério da Educação, do Ministério de Jerusalém. Tá? O diretor-geral do Ministério de Jerusalém, chamado Netanel Isaac, ele foi receber as tais das vacas vermelhas no aeroporto, oficialmente. Ele foi receber no aeroporto as vacas vermelhas. Tá? E essas vacas vieram de onde? Vieram do Texas, mandadas por um grupo de evangélicos cristãos americanos que também querem a construção do terceiro templo. Quer dizer, você tem aí uma união dos ultranacionalistas, ultramessiânicos, religiosos israelenses e dos evangélicos neopentecostais americanos para a criação de um terceiro templo. Isso aí arrepia os cabelos de qualquer pessoa que queira a paz, né? E
E essas vacas chegaram em Israel uns 10 meses atrás, e elas estariam agora prontas. Prontas para quê? Para serem queimadas, transformar em cinza e purificar lá os arredores do lugar onde seria construído o terceiro templo. Quer dizer, a gente vê aí, na verdade, uma visão paralela do objetivo de Israel e do que seria o objetivo da união de judeus aqui. Não é um porto seguro para todos os judeus, mas sim o estabelecimento de uma visão religiosa messiânica de 2000 anos atrás. Tá? Agora, o que os religiosos israelenses, não sei se eles não sabem, eu imagino que eles devem saber, mas eles acham que é meio ridículo, mas que está na cabeça dos neopentecostais americanos, é que o objetivo deles, da construção do terceiro templo, não é que esse terceiro templo judaico exista e pronto. O objetivo é uma visão também messiânica cristã, evangélica, de que o terceiro templo vai trazer o anticristo, que vai chegar na Terra e aí vai matar todos os cristãos, né, os que não sejam tementes a Deus. Quer dizer, então, o objetivo do terceiro templo não é fazer bem aos judeus. Não, os judeus vão morrer também, ou a maioria deles. O objetivo é trazer à Terra uma visão cristã apocalíptica de que quem não é cristão, quem não é evangélico, neopentecostal, especificamente dessas versões, aí não vai subir ao céu se vai ser morto por Deus ou pelo Messias. Tá? Então, você tem aí 2 grupos trabalhando juntos para uma visão messiânica ultra-religiosa, sendo que um grupo está um pouco ingênuo aí de achar que o outro grupo, que são os neopentecostais americanos, quer o bem dele. Os neopentecostais americanos querem que o terceiro templo surja para trazer o apocalipse para o planeta Terra. Tá interessante? Tá gostando disso? Não é divertido? Tá divertido, não tá? Chega a ser bizarro, né, Dani? É uma situação assim que não dá para acreditar que a gente está vivendo isso em Israel. E, infelizmente, a gente vai conseguir aí acompanhando, né, isso e cenas para os próximos capítulos, né? Sim, para a gente ter uma ideia de que Israel está passando por um processo de que a religião está ficando cada vez mais central na vida de muitos israelenses e que há grupos que trabalham na surdina para trazer para a realidade visões religiosas extremadas e messiânicas e apocalípticas. E a gente tem que, ao meu ver, ficar de olho nisso. Então chega ao fim mais um Expresso Israel, de mais uma semana muito agitada. E até semana que vem. Tchau. Tchau.